Boa noite, meus queridos e queridas ouvintes. Estamos aqui, 7 horas e 5 minutos, programa Acendendo Você, nessa quarta-feira, com muito carinho, com muita dedicação, muita felicidade aqui com vocês, para falar de mais um tema, né, que eu separei para vocês aqui, e já já nós vamos levar à frente aqui com vocês. E antes de iniciar o tema, lembrar o pessoal que está chegando, o pessoal que ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, TV Crom, acionar o sininho das notificações, dê lá o seu gostei, né, que isso contribui para divulgar o trabalho. Mais uma vez, eu sempre falo para vocês, isso não é para criar nenhum tipo de benefício ou mérito para nós, para que mais pessoas possam também aproveitar o conteúdo das nossas lives, se assim for o seu interesse, se for assim que a pessoa está desejando seguir no ramo do conhecimento e da consciência. Então, a participação de vocês é maravilhosa, as visualizações que vocês fazem é maravilhosas, os comentários, mas o like ali, né, e também as visualizações conta muito para a gente multiplicar esse trabalho. Então, agradeço, sou muito grato a todos que assim participam, fazem os seus comentários e também reforçam, né, a divulgação desse trabalho. Então, o tema de hoje é o Portal Abril. Veja o que veio com ele. O portal que eu estou falando é do dia 22 de fevereiro agora, também inclui, né, as influências do portal número 8 do início do mês e do número 1, são todos portais de transformação nesse mês de fevereiro, de abertura de oportunidades energético-vibracionais, né? Então, a expectativa não é dizer exatamente tudo e quais são as influências detalhadamente destes portais, mas é mostrar para vocês as oportunidades vibracionais que eles estão trazendo. O do dia 22, então, é sem precedentes, um portal que se forma, né, ao longo de muitos anos. O próximo, idêntico a esse, é só para lá, pelo ano de 2200, né, na contagem do nosso tempo no calendário gregoriano. Então, realmente é uma oportunidade, essa oportunidade combina com todo um plano que a Aliança, juntamente com a Federação Galáctica, com a Confederação dos Mundos, que a gente chama, né, aproveita para que nós participamos de uma transformação verdadeira, da construção de uma consciência latente importante para a transição planetária, né, para a participação na quinta dimensão consciencial, né, nos livrarmos dos pesos da 3D, da terceira dimensão, da materialidade eminentemente da materialidade extrema, né, não que a matéria, o corpo físico, não se relacione mais no campo da quinta dimensão ou da transição planetária, muito pelo contrário, haverá um trânsito de perfeição em tudo isso, onde o nosso corpo físico será uma casa realmente de paz entre o físico e o espírito e a própria alma, porque energias de quinta dimensão darão oportunidades para isso. Então, aquilo que a gente hoje ainda sofre, né, conflitos psíquicos, físicos, as doenças, tudo mais, né, deverão se atenuar, mas não como algo a ser prometido, e sim ser parte de uma conquista pessoal de cada um e uma vibração latente de cada um para que seja compatível com essa vibração, né, com essa manifestação. E hoje, dentro dessa questão da abertura desses portais, eu trago, então, essa mensagem de enorme oportunidade para relembrar aqueles que não sabem o que vieram fazer aqui nesse planeta, que a única missão que recebemos é a missão da autocura. Walter, você já falou tanto sobre isso? Sim.
E vou voltar a esse tema, porque nós estamos aqui no momento escola, estamos numa escola de aperfeiçoamento, de um aprender de si, de um aperfeiçoamento de si. Então, cabe relembrar, sim, com a energia, com a vibração desse portal 22, que aconteceu agora no dia 22, a oportunidade pela qual nós estamos aqui, que é unicamente a autocura. Então, o despertar e aquele que já percebeu essa mudança, sabe bem o que eu falo aqui. A autocura é o transformar das energias desse planeta. Então, primeiramente, a nossa missão é essa. A missão primordial da humanidade é promover a sua autocura de acordo com a missão que assumiu e recebeu aqui nesse planeta. Ponto. Isso é a base da nossa existência. Entretanto, muitos fatores interferiram nesse processo, e de certa forma ainda interferem, para que ele não acontecesse, ao invés do ser humano, ao longo da sua existência, ter oportunidade dessa autocura, aproveitando a sua missão aqui no planeta, ele muito foi usado pelo apagar da consciência do passado, pelo apagar da consciência latente de todos nós em relação às missões que nós temos e o que viemos fazer aqui. Então, ainda que a própria vida tenha se encarregado de conduzir e trazer experiências e relacionamentos necessários para que tal cura seja estabelecida, cabe a nós, nesse sentido, um trabalho que para alguns é natural em si, e muitos outros uma complexidade sem igual. E qual é esse trabalho? Perceber essa missão, aproveitar o que tem nas mãos para realizar essa nossa autocura. Então, a nossa missão aqui física é essa busca, nos curarmos daquilo que nos traz aqui como seres de uma consciência parcial da nossa existência, da verdade, da realidade. A cura em si, que eu falo aqui, dentro dessa oportunidade trazida por essa vibração, pelo portal 22, vem do abandonar a ilusão, a idealização projetiva, o narcisismo, as perigosas zonas de conforto, a esquizopatia recorrente e a zona da esquizofrenia casual ou assumida. Nossa, Walter, o que é tudo isso? Dá uma explicada? Dou sim, vamos lá. O que é idealização? É criar um mundo que só você acredita, um mundo que você entende como um mundo ideal. Isso é o princípio da idealização. E a idealização causa centenas de frustrações e centenas de enganos pessoais, até o desequilíbrio psíquico, porque na idealização a pessoa desenha o mundo que ela acredita que tem que ser, desenha as pessoas como ela gostaria que fossem. E a idealização projetiva é a criação do ídolo, nada mais do que isso. Enquanto a idealização é formar um mundo que serve a você, eu digo, enquanto a pessoa pratica algo, né, em torno disso, fazer o mundo que é ideal para ela, a idealização projetiva é a criação do ídolo, nada mais do que isso. É ver nos ídolos aquilo que nós gostaríamos de ser. Tanto é que os ídolos não comportam a sua própria realidade perante os seus fãs. Quantas pessoas não deixaram seus ídolos de lado quando perceberam de verdade quem eles são? Que a idealização projetiva é só a criação daquela imagem fantástica, aquele cantor maravilhoso, aquela banda, aquela atriz, aquele ator, né? Isso está bem no campo dessa idealização projetiva. E ela é frustrante também na medida que a gente percebe que o trabalho emocional e encantador que vem do campo, né, dessas figuras, esconde atrás um ser humano, muitas vezes repleto, né, de uma missão pessoal de transformação
e que às vezes não lida com essa transformação ou não participa dela. E o narcisismo? O narcisismo, antes de ser aquele que só fala das suas vaidades, quando se fala que Narciso, né, um ser da nossa história, quando dizem que Narciso acha feio que não é espelho, não é esse exatamente só o narcisismo da vaidade. Eu digo aqui o narcisismo das atitudes. Aquele que é o bate e assopra, né? Isso tem muito em algumas personalidades que não lidam com poder, que não lidam com a sua posição, que não lidam com força, que não lidam com... Não pode se falar nem de liderança aqui, mas que não lidam com sua posição. Alguns homens têm muito de narcisismo nos seus relacionamentos com a mulher, onde eles são, muitas vezes, pessoas rudes, se não violentas, e depois do processo eles assopram, né? Eles quebram as pernas, depois fornecem a muleta, sendo trágico e sendo bastante direto no que eu quero dizer, como funciona o temperamento, personalidade narcisista. As perigosas zonas de conforto. O que é isso? É o que eu sempre chamo todo mundo a atenção, para prestarem atenção nisso. As perigosas zonas de conforto. Walter, então, não podemos mais ter prazer? Não podemos ter mais um sentir segurança? Sim. Podem, devem. O prazer e a felicidade é consequência do que a gente faz? Não deve ser uma busca, porque se for uma busca, será frustrante. Porque nem tudo é exatamente feito para provocar prazer e nem tudo é feito para provocar felicidade. Muitas vezes a gente pratica atos, participa de situações que têm um resultado maravilhoso e que não é exatamente só prazer e felicidade. Então, isso é sair da zona de conforto e promover um reconhecimento daquilo que nos pertence e o que nós fazemos no nosso dia a dia. Diferente do que o romantismo ruim da história e as grandes tragédias televisivas, novelísticas, cinematográficas escreveram para os desavisados, a felicidade não se encontra em lugar nenhum. Ela é o resultado do que você é e do que você faz. Aquilo que, como você age, pode resultar em momentos felizes. Mas não que a felicidade está em alguém, ou está num objeto, ou está num lugar que você vai morar, que você vai se mudar. A felicidade, ela está onde você estiver com as suas atitudes. É um pequeno exemplo, né, que se liga entre esse binômio. Se manter totalmente numa zona de conforto, só aceitar aquilo que lhe dá prazer, só aceitar se eu tiver motivado para me sentir feliz, independente ainda de ser ou não feliz, mas de me sentir feliz. Tomar cuidado quando a gente retira da zona de conforto, né, com aquela motivação do século XX, de que tudo tem que te excitar, tudo tem que te divertir, tudo tem que te movimentar pelas emoções. Também nesse aspecto, para vocês entenderem do que está sendo dito, né, foi a transformação da vibração da música de 432 Hz, que é a música frequencialmente harmônica, para uma frequência superior neurotizante. Por quê? Porque a ideia da indústria fonográfica no mundo, e a ideia da indústria, que a gente chama indústria da promoção da arte musical, e, consequentemente, de outras linhas que se usa o som como um artifício de entretenimento, em determinado momento deixou de respeitar a frequência original para lhe dar uma frequência alterada para que você se sinta excitado, para que você tenha uma sensação
maior em relação àquilo que está sendo exposto. Resultado, se neurotizou a sociedade de tal forma que isso trouxe consequências diversas às pessoas. Sair da zona de conforto é justamente reconhecer esses processos, saber que esses processos interferem em cada um de nós. É sair do campo da autoalienação, aquele não querer ver, que é tão comum, tão comum. O que eu digo aqui para vocês, eu tenho certeza absoluta que quem me assiste aqui com regularidade entende tudo o que eu estou falando. Mas, ao falar isso fora desse nosso momento aqui, a maioria não quer sequer ouvir. Não quer sequer saber que ela precisa sair desse tal estado de conforto, para o bem dela, para uma autocura, um autorreconhecimento do que é e do que faz. A esquizopatia recorrente, o que é isso, esquizopatia recorrente? Está ligado num binômio entre idealizar o mundo e fugir e criar a sua própria realidade. A esquizopatia recorrente é um estado de uma criação da realidade própria, de uma realidade própria. Então, é uma espécie de interpretação pessoal do dia a dia. Uma pessoa conversa com uma pessoa que age dessa forma consigo mesmo, e quem recebe a mensagem distorce o sentido, as intenções, cria um mundo particular próprio e perigoso. Porque esse mundo, geralmente, quando acontece essa esquizopatia recorrente, existe um campo emocional não resolvido. Às vezes existem traumas do passado, existem comportamentos recorrentes, que se chama de manias, e que colocam essa pessoa nesse estado de esquizofático. E aí, a pessoa que age assim tem uma fuga terrível do seu próprio eu verdadeiro, da sua autoconsciência, e, consequentemente, uma possibilidade de uma autocura. E a zona que eu falei para vocês, da esquizofrenia casual ou assumida, aí já é um campo patológico, né, que está no campo da psiquiatria, da própria psicologia, onde a pessoa realmente vive uma realidade totalmente dela, totalmente fora do que o mundo é, do que as pessoas são. Então, ela interpreta totalmente, mas isso já é uma patologia grave. Mas muito mais comum do que se pensa. Muita gente, em estados esquizofrênicos, convive com a sociedade regularmente. Regularmente. Mas, enfim, por que eu toquei nesses pontos importantes? Porque a cura de si necessita que nós lidemos com todos esses aspectos principais. Pode ter outros mais sutis, que eu não citei aqui, não são só esses. Mas o importante é lembrar de cada um deles e nos colocar nos momentos dos conflitos pessoais consigo mesmo ou com a sociedade que a gente vive, com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, aonde nós não estamos exercendo qualquer um desses elementos. Quando que numa discussão familiar a gente não está sendo narcisista? Ou está tratando os filhos de forma narcisista? Os pais narcisistas, eles tendem a cercear a liberdade dos filhos, querer tê-los dentro de casa, amarrados. E essa liberdade não é o proibir que eles saiam para se divertir ou fazer alguma coisa, é não deixar que eles sigam a sua vida, com a sua liberdade, com a sua capacidade de construir. Isso é um exemplo de, por exemplo, pais narcisistas, como eu já falei anteriormente, que pode haver relacionamentos
Eu dei o exemplo do homem, mas também pode haver isso, né? Uma característica no mundo feminino também, de um comportamento narcisista. Mas, enfim, não vou voltar nisso, porque a gente já meio que falou um pouco disso. O importante é chamar a atenção de vocês no sentido do processo de autocura, aonde eu estou. Porque os processos conflituosos, eles não deixam de existir, pelo menos a médio prazo, talvez até um pouco longo, da nossa realidade. Por mais que o despertar faça parte de cada um de nós, alguns despertos, outros no processo de despertar, os processos humanos, emocionais, os relacionamentos, os sentimentos, eles permanecem e devem fazer parte dessa nossa missão de autocura. Daí, então, né, a necessidade da gente se colocar em cada um desses elementos e entender aonde eu estou. Será que eu estou também sendo muito, vou chamar, medroso de não querer largar minha zona de conforto? Porque a autocura requer isso também, né? Essencialmente isso também. Mas seguindo aqui, o ego, via de regra, não aceita essas mudanças e cria uma série de subterfúgios mentais para distanciá-lo da sua verdadeira missão e propósito. Isso é outro elemento importantíssimo no nosso processo de autocura, aproveitando a energia do nosso portal 22, lidar com o próprio ego, ou ter a certeza que todos nós temos um, e que ele cria justificativas enormes para que a gente fuja da verdade ou da nossa transformação. Deixo uma dica para vocês, que é uma dica psicanalítica, né? Isso está muito no campo do divã, dos consultórios psicanalíticos, mas serve para a nossa lida. Quando você se defende demais de alguma coisa que te mostraram, ou que você chegou à conclusão, você não está interiorizando nada. O seu ego, usando sua capacidade intelectual, está te desviando de uma consciência que você está recebendo naquele momento. Então, às vezes, numa discussão, a pessoa que discute com a gente mostra, ou para se defender, ou para defender uma opinião, é um debate, mas às vezes as coisas começam a se acalorar e nesse debate, nessa situação específica, nos mostram algo que nós somos, de verdade. Às vezes vem, você é um pouco arrogante, você é teimoso, você isso, essa e aquilo. Independentemente disso ter um aspecto direcionado a um embate, a vencer uma discussão, procure não se defender disso no campo consciencial. Não confundam aqui que eu quero dizer que tudo que se recebe tem que sim, né, entre aspas, engolir como uma verdade. Não é isso. Mas tudo que se escuta, principalmente entre linhas sobre si mesmo, é importante a reflexão. Muitas vezes na família, falam brincando numa reunião de família sobre nós, mas no meio da brincadeira tem a verdade. Aliás, tem uma máxima social bem antiga que fala que toda brincadeira tem seu fundo de verdade. Observem isso. Então, a questão mais difícil nesse sentido, né, pode resultar numa enorme patológica distração pelo ego. E algumas inúmeras pessoas não prestam atenção em seus objetivos pessoais de cura e acreditam, e por vezes movem milhares a acreditar que estão aqui não para se curar, mas para curar outras pessoas. Um número considerável de pessoas crê piamente que possuem uma missão com outra ou com outras pessoas. E nisso entram na vida do outro pensando que vão salvá-lo,
perdendo assim um enorme tempo tentando mudar e curar os outros aquilo que deveria curar em si mesmo. Então, eu convido a todos, e aqui inclui pastores, líderes de centros de tratamento espírita e tudo mais, a fazer essa reflexão, sem crítica, sem aqui apontar ninguém, ninguém aqui tem o direito de apontar ninguém, mas a reflexão é necessária. E cada um de nós, quando tentamos ver no outro uma possibilidade, nós entramos no campo da filantropia, da caridade, né, do contribuir, mas e nós? E nós? Aquilo que nós muitas vezes idealizamos em curar o outro, não praticamos consigo mesmo. E aí cria uma enorme inversão de papéis, inclusive criando karmas indissolúveis. Por quê? Porque alguns de nós, ao tentar curar o outro, interferem no processo do outro. Não tem, por não estar curado, não tem condições de lidar com as adversidades do outro. E aí começa a promover a construção de um karma, se amarrando existencialmente com isso. Quantos que não formam grupos com a finalidade do cuidar, do curar, fazem um trabalho importante, aqui não se desmerece nenhum trabalho nesse sentido, são maravilhosos, mas aqui se fala da autocura, da consciência de si. Então, antes de curar o outro, cure a si mesmo. Porque tudo que nós fazemos e construímos na vida, em primeiro lugar, está a nossa missão de autocura. Então, é muito importante ver isso. Conheço dezenas de pessoas que promovem trabalhos de tentar transformar as pessoas, mas não se transformam. Não participam desse processo. Esperam no outro as transformações. Passam para o outro os processos de transformação. Desejam que os outros se transformem. Elas não percebem e não participam do mesmo processo. Ou não bebem a mesma água que servem. Isso é extremamente interessante e importante observar. Porque a nossa missão básica, nesse estar aqui, nesse estar físico, é isso, essa busca dessa autocura. E ter consciência do quanto nós temos alguns elementos que foram falados hoje, nessa live, para lidar com eles. Não é vergonha lidar com eles ou reconhecer que eles existem. É vergonha desviar a sua atenção disso ou querer se justificar para si mesmo. Porque quando eu disse a vocês que quando alguém vamos jogar aspas nisso, apontado, e começa a se defender demais, apontado no bom sentido, né? Mas é oferecida a oportunidade a alguém de se reconhecer de alguma forma e entra num libelo de defesa, né? Primeiro, não está havendo nenhum processo de consciência por essa pessoa. Ele está simplesmente lidando com o ego e apagando isso de si. Muitos se irritam, muitos se magoam quando são expostos a isso. Todos esses processos têm que haver, deve haver a nossa percepção para lidar. Nem tudo que é dito para cada um de nós, nesse contexto, no contexto de uma transformação, pode ser verdade, mas é nossa missão analisar cada um desses pontos e ver aquilo que, de fato, é parte de uma possibilidade de uma autotransformação. Então, diferentemente até do que poderia o nosso título
falando de portal hoje, passar para vocês algo muito, muito novo, né? O mundo mudou pelo Portal 22, mudou sim, absurdamente, no sentido positivo, no sentido de propiciar forças, elementos, padrões energéticos para esse trabalho. Então, eu venho, mais uma vez, como vou continuar com esse trabalho com vocês, mostrar que há ambiente vibracional, ambiente espiritual de crescimento de alma para fazer esse trabalho. Antigamente era muito mais difícil, muito mais complexo, a perturbação era muito maior, o mundo era extremamente mais denso, por todos os sentidos, poderia ter uma aparente permanência do mesmo. Então, muitos podem pensar que o Walter está fora da realidade, porque hoje existem tantas dificuldades no mundo, e antigamente nós tínhamos um permanecer mais aparentemente em paz, só que enganam-se vocês, quem tem essa ideia. Porque hoje existe, de fato, um ambiente transformador, um ambiente que busca a paz, sim, e mantém um estado de paz no mundo, não para 100%, mas pelo menos não aquele que deflagra, né, conflitos sem precedentes. E o que se passou ao longo, principalmente do século XIX, XX e o início do XXI, vocês ainda vão ver, por revelações, o quanto nós não estávamos em paz, nós não estávamos vivendo humanamente e dignamente. Por tudo que aconteceu, que será revelado aos poucos aí, em breve, para todo mundo. Que nem é o tema que a gente está falando hoje aqui, mas é só um pequeno exemplo para fortalecer aqui o que a gente está falando. Então, estou aqui já com o meu tempinho estourado, mas com muita satisfação, muita alegria. Deixo aqui a minha gratidão para todos que estiveram aqui ao vivo, aqueles que virão depois assistir. Já tem um pessoal que me avisou que virá, não pode estar nesse horário aqui com a gente, mas já graciosamente já falou comigo. Eu fico muito contente, muito grato, né, por esse carinho de vocês. Então, deixo aqui a minha gratidão, o convite para a semana que vem nós continuarmos aí com o tema, né, de transformação, de criar um ambiente de ascensão e construção da alma, né, o espírito está aí e construir nosso corpo-alma para participar de uma ascensão e do equilíbrio que a gente tanto busca e precisa, seja aqui ou seja em qualquer campo da nossa convivência existencial, desde do início de tudo. Então, grato a todos, vou deixar meu boa noite aqui carinhoso e até a próxima quarta-feira.